E se o fim de semana pudesse ser mais do que só uma pausa? E se existisse um jeito de transformar esse descanso numa prática espiritual de verdade que recarrega a alma? Vamos mergulhar numa tradição milenar para descobrir exatamente isso. Pois é, quem nunca chegou na domingo à noite com aquela sensação de que o fim de semana passou voando e o cansaço continua o mesmo? O esgotamento parece que não tira férias e a segunda-feira já bate na porta antes mesmo da gente conseguir respirar fundo. Aquele descanso completo parece sempre escapar por entre os dedos. Mas e se a solução não for tentar fazer menos coisas, mas sim descansar de um jeito diferente? Existe uma prática antiga, o Shabat, que guarda 3 segredos poderosos. E não se trata de um monte de regras, mas de uma verdadeira tecnologia espiritual projetada para um descanso profundo de verdade. Vamos desvendar isso juntos? Muito bem, vamos ao nosso primeiro segredo. E olha que curioso, ele não começa com o descanso em si, mas com um pequeno intervalo de tempo antes. É como um portal que nos transporta da agitação da semana para a tranquilidade, os 18 minutos antes do pôr do sol de sexta-feira. O Talmud, lá em Shabat 118b, ensina essa tradição de começar o Shabat exatamente 18 minutos antes do sol se pôr. Mas por que 18? Um número tão específico assim? O que será que tem de tão especial nele? E aqui a coisa fica linda. No hebraico, cada letra tem um valor numérico. As letras que formam a palavra Shai, que significa vida, somam exatamente 18. Então, a ideia é que, ao começar o Shabat 18 minutos mais cedo, estamos, de propósito, adicionando Shai, adicionando mais vida ao nosso dia de descanso. Na prática, esses 18 minutos funcionam como uma zona de descompressão, sabe? É um momento de desligar o celular, fechar o computador e criar uma fronteira clara entre a semana que acabou e o descanso que vai começar. É uma preparação, uma antecipação da paz que está a caminho. Agora vamos para o segundo segredo, que está escondido em um dos rituais mais bonitos e conhecidos do Shabat. As 2 velas que se acendem guardam um significado duplo, muito profundo, que representa 2 ordens divinas que são fundamentais. A alma por trás dessas 2 chamas vem de uma ideia fascinante, que o Zohar explica. É como se Deus tivesse falado 2 mandamentos diferentes, como se fossem uma palavra só. E essas 2 ideias são o coração das 2 chamas do Shabat. A primeira vela é Zakor, lembrar. É um convite para a gente lembrar da criação do mundo, para reconhecer a obra divina. A segunda é Shamor, guardar. Ela nos chama para proteger o presente da liberdade que foi conquistada lá no Êxodo. Uma chama para a criação e a outra para a libertação. Lindo, né? O ritual em si é uma meditação em ação. Primeiro, acendemos as chamas. Depois, cobrimos os olhos. Não para não ver, mas para focar na luz interior, para se conectar. Então, recitamos a bênção, convidando aquela santidade para dentro de casa. O terceiro segredo, esse talvez seja o mais desafiador de todos nos dias de hoje, com tanta ansiedade, tanta coisa na cabeça, é uma disciplina da mente e do espírito para alcançar uma paz verdadeira que vai muito além de só descansar o corpo. A tradição fala de um conceito muito interessante, o Shabbos Goi espiritual. Antigamente, um Shabbos Goi era uma pessoa não judia que podia fazer algumas tarefas que eram proibidas no Shabat. Espiritualmente, a ideia é a gente contratar Hashem, ou Deus, para cuidar de todas as nossas preocupações do dia a dia durante as 25 horas de descanso. E esse ato de entregar as preocupações pode ser tão simples quanto essa frase. É reconhecer que não temos o controle de tudo e tomar a decisão consciente de confiar. É literalmente entregar as contas para pagar, os problemas do trabalho, as preocupações com a família. A prática é simples. Primeiro, a gente para e reconhece tudo aquilo que está pesando. Segundo, a gente verbaliza essa entrega, passando o fardo adiante. E terceiro, que é o mais importante, a gente se permite sentir a leveza que vem com essa entrega, liberando a mente para se conectar com o que realmente importa. Mas onde todas essas práticas encontram o seu significado mais profundo? Para muita gente, essa sabedoria antiga aponta para uma conexão ainda maior, com a figura do Messias, Yeshua. Yeshua se apresenta como a própria personificação do descanso do Shabat. Esse versículo não é só um convite para dar uma aliviada, não. É uma declaração de que ele é o cumprimento daquela promessa de descanso que o Shabat sempre representou. Sendo assim, a gente pode até reler os segredos através dele. Os 18 minutos se tornam um tempo sagrado de preparação para um encontro com Yeshua,
As duas chamas, Zahor e Shamor, passam a representar a luz dele, que nos lembra de onde viemos e, ao mesmo tempo, protege nosso futuro. E liberar as preocupações. Bom, isso é atender diretamente ao chamado dele para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. A beleza de tudo isso não está só em entender com a cabeça, mas em viver na prática. A proposta, então, é clara: experimentar esse descanso, transformar toda essa teoria numa experiência real de paz e de renovação. E assim, a gente encerra com a bênção que ecoa através dos séculos, um lembrete da santidade que está disponível toda semana. Que essas palavras e essas práticas tragam um Shabat de paz profunda. Shabbat Shalom.